A seguir, painel. Olá, boa noite. Terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Está no ar o programa Painel e hoje nós vamos debater o decreto do presidente da República flexibilizando a posse de armas. Afinal, o que mudou? Quais os impactos da medida na venda de armas e na segurança pública? Lembrando que o painel apresenta uma novidade, é transmitido ao vivo ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento, estamos ao vivo pelo canal 4 da TV Aberta, pelo 14 da NET, pela rede de rádios UPF e também no Facebook, na página da UPF TV. E a gente conta, é claro, com a sua participação. Programa Painel. E para enviar suas perguntas ou considerações sobre o programa de hoje, é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV, anota aí, é 984 18 0186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984 18 0089. Com a gente no programa de hoje, o delegado da Polícia Federal de Passo Fundo, Mário Vieira, o promotor de justiça na comarca de Lagoa Vermelha e também professor aqui na Universidade de Passo Fundo, no curso de Direito, Henrique Reck Neto. Participa também o vereador Márcio Patucci, que é professor aqui na UPF e trata de questões voltadas à segurança pública na Câmara de Vereadores. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, mais um programa que é um assunto polêmico, não é? Que tomou conta do noticiário há uma semana, desde que o presidente Jair Bolsonaro, cumprindo uma promessa de campanha, fez o decreto flexibilizando aí a posse de armas. Queria saber do delegado Mário Vieira, a quem é a autoridade que compete conceder posse e arma, não é, delegado? Como é que o senhor recebeu o decreto? Era isso que o senhor estava esperando? E qual é a sua opinião a respeito? Boa noite, Zumara. Boa noite, telespectadores da Rádio UPF. Obrigado por ter me convidado. É interessante nós esclarecermos ao telespectador a diferença inicial de posse e porte. Obviamente, posse é apenas para você ter a propriedade da arma e ter ela no lugar adequado, em casa ou no seu trabalho, e porte é quando a autoridade fornece a autorização para você portar. Nós esperávamos, como armamentista que sou, que houvesse uma flexibilização maior por parte do presidente Bolsonaro. Até porque na própria campanha o pessoal esperava bem mais. Eu não vi assim mudanças substanciais no decreto. A principal alteração que eu achei que foi mais substancial foi não deixar ao critério, a discricionariedade da polícia, do próprio delegado, fornecer o registro ou não da arma. Ou seja, você simplesmente alega que você tem necessidade da arma sem uma comprovação dessa necessidade. Comprovar é apenas para o porte. Declarar a necessidade é para a posse. E isso foi um avanço. E o avanço referente... Retirou a subjetividade, então, delegado? Tirou a subjetividade, tirou a discricionalidade do delegado. Foi um começo interessante e eu acredito que vai haver umas alterações legislativas. Já existe um projeto de lei para alterar o Estatuto do Desarmamento, porque nós tivemos um referendo em que a população aceitou com que a nossa população andasse mais armada. E eu entendo que nós estamos desarmados e o bandido está armado. Então já houve um bom começo e eu espero pela alteração legislativa e até pela regulamentação do presidente da República. No caso de posse e porte, tem que passar pelo delegado da Polícia Federal os dois registros, as duas situações? Os dois têm que passar, os dois têm que avaliar subjetivamente a condição psicológica, tem que avaliar a prática, a capacidade de manuseio daquela arma e tem que passar pela Polícia Federal, ambos. Doutor Henrique, promotor de justiça na área criminal lá em Lagoa Vermelha, professor aqui da UPF. Como é que o senhor recebeu o decreto do presidente Bolsonaro? Boa noite, Sumara. Boa noite, delegado Mário. Boa noite, vereador Patucci, aos amigos que nos acompanham.
Eu acho que eu estou na mesma linha do delegado Mário, no sentido de que eu acho que foi um tanto tímida as mudanças apresentadas pelo decreto editado. O que mudou, além da discricionalidade do delegado, que foi um pouquinho reduzida, automaticamente há uma declaração no sentido de que basta que você more numa cidade violenta, tenha uma empresa, uma atividade rural, enfim, e possibilitou um pouquinho mais que as pessoas possam se armar em casa. Eu sempre deixo claro, enfim, eu também sou favorável à liberação das armas, embora eu não ande armado, isso é uma questão pessoal minha, no meu sentido de que é uma faculdade de cada um. O liberar a arma não quer dizer que todo mundo vai se armar, não quer dizer que todo mundo, a partir de agora, vai comprar as 4 armas, ou até mais, se for necessário, nesse sentido. Mas sim a possibilidade de que o cidadão de bem, aí efetivamente possa ter um pouquinho mais de resguardo numa área que o Estado é leniente, o Estado é omisso, nós não temos uma segurança. Então, como o Estado, em razão até de efetivo e tudo mais, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso acaba dando um pouquinho mais, nem que seja virtual, uma sensação de segurança para quem essa sensação virtual seria a tal sensação de segurança que se teria com uma arma em casa, é isso? Talvez sim, mas não necessariamente vá querer tenha que usar. Uhum. E talvez do outro lado, efetivamente, o bandido também comece a ficar um pouco mais resguardado, porque realmente a população possa vir mais se armar, sim. Mas, como eu disse, isso é uma faculdade de cada um, não quer dizer que vai sair comprando 4 armas, eu nem pretendo fazer isso. Então, bom, vereador, o senhor acompanha aí índices de criminalidade. Acredita que essa flexibilização no decreto, ela possibilite uma redução na criminalidade? Ela realmente garanta a segurança ao cidadão? Boa noite, Sumara. Boa noite, delegado Mara, doutor Henrique. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente começar a medir ou imaginar que isso vai reduzir mais de 60 mil mortes que nós temos, né, de forma violenta durante o ano. Mas eu pude manifestar, inclusive, na imprensa local, através das redes sociais, de que eu vi e notei que esse decreto expedido pelo presidente, ele foi, acho que um bom começo. Por que eu entendo que foi um bom começo? Porque criou-se uma expectativa por conta do processo eleitoral, doutor Mário, que haveria uma liberação de forma mais geral, né, do uso de armas. Eu acho que com essas restrições que foram feitas, eu acho que pelo menos já é um avanço. Uma propriedade rural, né? As pessoas estão lá, local distante, até de difícil acesso, com falta de comunicação. Então, essas pessoas agora têm garantido que pode, né, minimamente fazer a sua defesa, né, contra um ataque ou qualquer outra medida de violência. E claro que, como eu disse, é muito cedo ainda para a gente conseguir medir os efeitos desse decreto. Eu vi recentemente também uma fala do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que o governo foi assim, digamos assim, atacado por grupos que esperavam uma liberação de forma mais generalizada e também por grupos que são contra, né, o armamento. Né? Então houve uma reação quase que dos dois setores. Então, e o governo federal entendeu isso até como um bom sinal, porque não foi muito ao extremo de um lado e também, de certa forma, possibilitou com razões mínimas, né, tirando um pouquinho dessa discricionalidade que até então era atribuída, né, ao delegado da Polícia Federal, aos critérios da lei, né? Basta então residir numa cidade ou no estado considerado, vamos dizer, violento, mas que tem um índice de criminalidade de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, Passo Fundo. Nós temos 200 mil habitantes, ano passado foram quase mais de 40 homicídios, então nós já superamos, né, estamos com o início dobro de dessa ano aí meta com 3 homicídios já estabelecido pelo próprio decreto. Então eu vejo que é um começo, né? Eu acho que com o tempo a gente vai poder medir e dizer de fato se essa sensação de segurança, né, as pessoas ela for garantida e se de fato vai haver uma diminuição dos índices de criminalidade e até mesmo dessas mortes violentas. Né? Uhum. Vocês acreditam que, como o decreto, na opinião de vocês, foi tímido e ainda faltam muitas coisas a serem colocadas, que o governo ele mude alguma coisa em relação ao porte de arma, porque tem diferença? Eu creio que porte de arma só pode ser mudado pela legislação. E já existe um projeto de lei lá que já está flexibilizando mais o porte. Na realidade, entendo, tenho uma opinião profissional, até pessoal, que o porte tem que ser mais elástico. Isso a nível mundial, o porte de arma, ele é concedido de uma forma um pouco mais facilitada. Nós temos que possibilitar ao cidadão que tem condições técnicas, que tem condições psicológicas, ter uma arma. Para defender não só a si próprio, Zumara.
ele tem que defender a si próprio e alguma eventual vítima que ele possa vir em defesa. Nós não podemos deixar o bandido armado e deixar a população desarmada. Bom, promotor, qual é o senhor disse que é um armamentista, não é? Favorável? Não, foi do armário, mas eu sou favorável. É favorável. O que levou o senhor, como promotor de justiça, a ter essa opinião? Assim, eu acho que a intenção primeira do governo foi proteger o cidadão de bem. Há 20 anos trabalhando numa área criminal, eu sei que muitas vezes chega o inquérito policial, como atua na estadual pelo delegado de polícia lá de Lagoa Vermelha, a maioria dessas armas apreendidas é dentro da propriedade rural, é na casa de pessoas de bem, é dentro da empresa. Por quê? Porque eles não conseguiram registro, porque não conseguiram porte. Por algum motivo, essa arma veio de pai para filho e essas pessoas acabam sendo processadas e condenadas. Nosso Tribunal de Justiça, nesse ponto, é bem tranquilo. Então, nesse primeiro momento, eu vejo ali pelo decreto, no sentido de estendeu-se o prazo para 5 anos. Inclusive, para quem está irregular hoje, tem até 5 anos. Então, como se tivesse tudo ok. Mas a parte do pressuposto está ok. Tá? Permitiu atividade rural. Nós não tínhamos nada específico na lei. Exatamente para proteger o pessoal que mora em localidade distante e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, sim, e vejo com bons olhos. É isso que me leva a crer. Porque, infelizmente, eu vejo direto pessoas sendo processadas, eu mesmo processo, porque a legislação é essa. Eu não tenho discricionalidade para dizer que tu vai ou não vai. E aí acaba muita gente acabando sendo punidas, e aí gera o Instituto da Reincidência, que causa todo o caos social também. E a gente sabe, nesse sentido, muitas vezes porque a arma pertencia ao pai, ao avô, tudo mais. Então, o decreto vem para resolver essas questões que estavam pendentes. Exatamente. Essas questões mais assim, é mais a questão da posse mesmo da pessoa de boa fé. Tá? Que a maioria, é muito difícil tu pegar ir na casa de um traficante, mas tu vai encontrar uma arma muito menos legalizada. Tu pode encontrar uma que outra ali, mas é difícil. Então, acaba pela posse. Tu pega o traficante por outros motivos aí. Mas, geralmente, nesse sentido aí, tu acaba mais penalizando a pessoa de boa fé. Bom, eu já tenho perguntas aqui e se refere à questão da violência doméstica. Eu vou, depois do intervalo, fazer esse questionamento de um ouvinte que mandou. A gente faz um intervalinho agora, mas retorna em seguida. Fica ligado. Estamos apresentando o programa Painel. Voltamos a apresentar programa Painel. Estamos de volta e o impacto do decreto que flexibiliza o posse de armas é o debate desta semana aqui no programa Painel. Para enviar suas perguntas ou considerações é só entrar na página da UPF-TV no Facebook ou mandar sua mensagem por WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. E estão aqui com a gente hoje o delegado Mário Vieira, da Polícia Federal, também o promotor de justiça lá de Lagoa Vermelha, Henrique Rec Neto, e o vereador Márcio Patucci, ambos aqui professores da Faculdade de Direito da UPF. Bom, eu disse que tinha pergunta e tenho aqui, olha só, a preocupação. Eliana Bortolom, nem garante a segurança nem ajuda a combater o crime. Aliás, deixa mulheres vítimas de violência doméstica à mercê. Lembrar que a violência contra a mulher é privada, feita no lar, ambiente onde deveria reinar o amor e a segurança. E, aliás, sobre essa questão da violência doméstica, surgiu logo depois do decreto, no mesmo momento que saiu o decreto, que as mulheres seriam as principais vítimas nos seus lares. Vocês acreditam que possa aumentar a violência contra a mulher? Eu só queria fazer uma consideração, Zumara, porque assim, as pessoas estão com uma falsa ideia de que a partir desse decreto todo mundo vai ter o acesso a armas. Não, tem um custo, tem exames, tem alguns procedimentos que precisam ser cumpridos, né, até para que o delegado possa autorizar essa posse. Então, em primeiro lugar, nem todo mundo que pensa em ter uma arma vai conseguir ter uma arma. Eu acho que esse é um primeiro momento. Segundo, a questão do aumento da violência doméstica ou da violência, né, contra a mulher. Eu acho que também é muito cedo a gente, né, começar a criar alguns fantasmas, né, de que, olha, né, as pessoas mais indefesas, né, vão sofrer. Eu acho que é muito cedo ainda. Acho que as pessoas elas criam, né, alguns cenários que elas não são verdadeiros para o momento. Até porque é o seguinte, numa relação, né, entre marido e mulher, a gente sabe, né, quando a violência ela tem que ser
acontecer, ela vai acontecer de qualquer forma, não é porque tem uma arma ou não tem uma arma. Então, eu acho que ainda assim é muito cedo. Né? Precipitado analisar. Como nós já falamos anteriormente, até dos índices de violência, se vão aumentar, até a própria criminalidade, eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo. Eu acho que esse é um primeiro momento, né? Como eu já disse antes, o decreto não agradou todo mundo, né, do delegado Marinho? Não agradou nenhuma das partes. Então, eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo. Só pegando o gancho da manifestação do vereador, a violência doméstica, talvez, nesse sentido, o revólver pode ser um instrumento a mais, pode ser um móvel a mais, mas a violência doméstica sempre tem dois problemas. A vontade do agressor de agredir, que talvez com uma arma facilite um pouco, mas se ele quiser agredir a mulher, ele vai usar algum meio, ou da própria força física, ou de algum instrumento contundente nesse sentido, e do silêncio da mulher. Infelizmente, muitas pessoas ainda, muitas mulheres, por opressão, por medo, para não desestruturar a família, acaba muitas vezes permitindo essa violência doméstica. Então, isso aí acaba muito mais prejudicial do que efetivamente a arma. Eu não vejo também, pelo menos nesse primeiro momento aqui, que possa aumentar a violência contra a mulher. Delegado Mário, há uma perspectiva de que haja um aumento na venda de armas nesse momento, a partir dessa flexibilização. O senhor acredita que isso ocorra mesmo? Eu creio. Porque no dia do decreto, delegado, a Taurus, que é uma das empresas que nós temos na indústria que a gente tem no Brasil, as ações dela caíram radicalmente. Eu creio que vai haver um aumento e eu creio também que vai haver uma flexibilização das outras armas. Por exemplo, a Taurus não pode ter hegemonia e vender arma no Brasil. Nós temos a Taurus que praticamente domina o mercado de armas. Tem que deixar entrar a fábrica da Glock, por exemplo, a melhor pistola do mundo. Hoje a Polícia Federal consegue usar a Glock quase que exclusivamente, nem as demais polícias não conseguem usar a Glock. Então é esse tipo de avanço nós vamos ter futuramente. Como diz o vereador Patucci, é só esperar. Hoje nós temos um grande problema desses atiradores. Eles têm que levar, às vezes, as armas da casa até o lugar. Eles têm que carregar a arma desarmada. Enfim, tem uma série de coisas que tem que ser regulamentadas, Omar. E isso vai ser regulamentado. O próprio cofre que tem que ter dentro de casa, um lugar seguro. Como diz o promotor, é inócuo. Como é que você vai ver se o cara tem cofre? Vai pegar um mandado de busca judicial para entrar lá dentro e ver se tem cofre? É letra-morta, como o promotor disse. Não é letra-morta. O que você tem que fazer? Você tem que colocar num lugar seguro. Não significa que tem que botar dentro de um cofre, mas num lugar seguro, onde possa ser pego num momento de emergência. Delegado Mário, a pergunta é para o senhor aqui. É uma dúvida do nosso ouvinte. O Vitor, aqui de Passo Fundo, ele disse que não entregou a arma dele no tempo adequado. Foi até 2009, não é? 2009, que as pessoas... e aí ele continua com essa arma irregular na sua casa. Como é que fica essa situação? O promotor respondeu bem. Ele pode fazer essa regularização, agora então? Agora pode. 5 anos ele tem para ir lá. Vai lá, Vitor, vamos regularizar essa arma, porque senão pode legal. E aí ele faz como? E aí ele faz como, delegado? Tem que comparecer lá na Polícia Federal, pegar a documentação necessária lá, cumprir os requisitos legais e regularizar a arma. E regularizar a arma. Sim. Bom, vereador Márcio Patucci, você tem um contato muito direto com a Brigada Militar, policiais civis, pela sua atuação na Câmara de Vereadores em comissões especiais. Como é que as polícias civil e militar receberam o decreto? Olha, eu não consegui ainda ter uma análise, né, mais apropriada até da manifestação oficial da Brigada ou da própria Polícia Civil. Mas o que a gente percebe, assim, Zumara, é que foi um avanço. Eu acho que é um avanço porque a gente sabe que tanto o trabalho da Brigada Militar quanto da Polícia Civil é defender a população, né, eles fazem o controle da criminalidade, eles estão toda hora aí em rota de conflito, de colisão com a bandidagem. Então, acho que vai auxiliar, sim, por mais que vários especialistas, né, estão falando de que esse decreto que ele regulamenta, né, a posse de armas, ele não é um controle da violência. Mas ele vai, como diz o promotor, ele vai pelo menos assegurar a pessoa que está em casa ou no seu comércio, que muitas vezes é afrontado, né, por 2 ou 3 marginais ali, que ele tenha minimamente um meio de defesa sem ter as complicações legais. Né? Porque hoje, a pessoa que não tem um porte, mas está de boa fé com a sua arma, vai responder por um processo criminal, pena de 1 a 3 anos, é isso, né, delegado? Pena de 1 a 3 anos, então chega até a ser um absurdo, né? Essas situações. Então, acho que
esse decreto ele vem minimamente regulamentar isso e também assegurar a essas pessoas que tenham as condições de cumprir aqueles requisitos objetivos do decreto, né, assegurado seu posse dentro da sua casa, no seu estabelecimento comercial, com todas, digamos assim, as recomendações, né, não só da lei, mas também do decreto. Agora, o decreto foi um instrumento correto utilizado pelo presidente da República? A gente falou do porte, o porte precisa de legislação específica. O decreto foi o instrumento, doutor Eu acredito Henrique? que ele conseguiu fazer o que ele podia nesse momento. É. Até porque o Ele pode Congresso ser nem se instalou questionado, ainda. né? Pode. O Congresso nem se instalou, se instala a partir de agora, no início de fevereiro, o Congresso Nacional. Ele conseguiu mexer naquilo que ele tinha autonomia como presidente da República. Na legislação, até pela lei 10.826, ele não tem como mexer sem auxílio da Câmara dos Deputados e senadores, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele conseguiu mexer no que ele podia nesse momento. Mas esse decreto, inclusive, já tem a ação de grupos que pode ser questionado no STF. Você acha que o STF mantém ou não? É muito difícil prever isso nesse momento. Não, eu vou ser sincero, não tem nada fora da atribuição do presidente da República. O que ele passou? Ele passou um prazo que tinha ali para 5 anos. E 10 ali, na medida que for regulamentado. Ele permitiu o aumento para 2 para 4 armas. Não existe específico. Os demais requisitos, quase em sua integridade, continuam. Bons antecedentes, tiro, psicológico, tudo continua isso aí. Ele conseguiu mexer naquilo que ele tinha, mas são questão mais numérica e mais um pouquinho de acesso. Ele criou uma declaração, então, para assumir no lugar do critério da discricionalidade. Mas eu não vejo, assim, grandes... Esse aumento de 2 para 4 armas, o que representa isso, delegado? Havia necessidade de aumentar o número de armas por cidadão? Lá na Polícia Federal tinha muita necessidade. O sujeito tinha casa, granja, outra casa, e ele, mas eu não posso ter mais de 2. Às vezes ele pedia para uma terceira. Era uma reivindicação quase que da maioria das pessoas que e pode ser ampliado ainda, comprovando a necessidade. Pode ser ampliado, comprovando a necessidade. Para mais de 4. No caso da propriedade rural, delegado Mário, até para a gente esclarecer o nosso ouvinte que acompanha a gente na Rádio PF e também na UPF TV, se ele tem a posse, ele tem que ficar dentro de casa ou ele pode circular dentro da propriedade rural com a arma? É uma pergunta muito boa essa, mas ele pode ser, eu entendo que pode circular na propriedade rural perfeitamente, sem problema. Sem problema. Sem problema, não vai ser... O domicílio é bem extensivo nesse... Uma fazenda de 10 mil hectares, ele tem... Nesse ponto não tem anda problema. por tudo armado. Tá, agora para a gente esclarecer melhor para quem quer comprar uma arma, não é? Quais são os passos para se comprar uma arma hoje? Seguindo o que determina o decreto, delegado. Nós temos um site na Polícia Federal onde tem toda a documentação, é só entrar na Polícia Federal lá que vai ter direitinho a documentação. E comparecer numa loja de armas que eles também sabem exatamente o que deve fazer. Tem pessoas credenciadas, tem psicólogos credenciados, tem instrutores credenciados, que são credenciados pela Polícia Federal, que vão fazer os exames, vão conduzir o cidadão a preencher todos os requisitos da lei. Mas não é para qualquer um, é uma coisa cara. É bem caro. Quanto hoje para comprar uma arma, delegado? Dependendo da arma, você vai gastar com a arma e mais com os exames. Não, né? Em Patrocínio, acho que é um gastamento de 3 mil reais. A estimativa é aproximadamente 4 mil reais 4 mil entre a reais. arma e toda a E documentação. de 4 a 5 mil reais para fazer todo o processo. Não é todo mundo que tem acesso, né? Ou seja, de dispor de um recurso desse. Né? E o teste de tiro tem de atirar bem. Pois é. E aí a pessoa tem que ter passado por um curso. Sim, tem que fazer um curso mínimo, tem que atirar, tem que saber manusear a arma, saber uma desmontagem de primeiro grau ali, conhecer a arma, entendeu? É como eu estava conversando com o promotor. Ele disse que não usa a arma porque ele não se considera. Ele não é o dia a dia dele a arma. O sujeito tem que comprovar que a arma é o dia a dia dele. Ele tem que saber manusear ela. Senão, efetivamente, representa um perigo. Nesse primeiro momento, então, o efeito maior será com aquelas pessoas que têm essa arma e vão regularizar essa situação, pelo que deu para entender. Justamente. E não assim, de repente, eu acho que corrida... a maior novidade foi tirar a discricionalidade do delegado. E não, as pessoas estão com uma sensação de que nós vamos ver um bang-bang, né? Eu acho que isso é uma ilusão. Eu acho que essa questão assim, de você conseguir regulamentar quem tem hoje, né, no seu estabelecimento, dentro da sua própria propriedade rural, que a gente vê tanto absurdo, né? Então acho que como já disse o Mário, é um bom começo. Né? E vamos dar o tempo para medir a sua... Porque na verdade a bandidagem continua com a bandidagem. Ninguém vai lá, algum bandido, um traficante ou alguém, ninguém vai lá regularizar a arma.
Ninguém vai fazer isso. Até porque se você der um tiro em alguém, alguma coisa, vai estar lá a arma e tudo mais e vai estar no nome da pessoa. Então não vai aumentar. Infelizmente a criminalidade já está em níveis muito altos, tá? Mas não vai haver nenhuma mudança. Veio o cidadão de bem. Exumara, na realidade, para o ouvinte entender bem, ó, delegado, promotor, vamos supor que o Patucci não fosse vereador e fosse juiz. Uma posse ilegal de arma, que o delegado atuou em flagrante, ele encontra o seu Zé, pobrezinho do seu Zé, que tinha a arma do avô dele. E não está regulamentado, o delegado tem o dever de prender ele em flagrante. Uhum. O promotor vai ter o dever de denunciar. O nosso juiz, vereador, vai ter o dever de condenar. Então, o maior avanço que teve foi esse. Sim, tá certo. Pena de 1 a 3 anos, né? Infelizmente, o nosso programa terminou, a gente está encerrando, teríamos mais assunto a tratar. O programa está encerrando. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente volta na próxima semana aqui na UPF TV e também na Rádio UPF.